Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um estudo bíblico da lição da Escola Bíblica Dominical, que faz parte desse projeto que visa apoiar você que gosta, você que é aluno, professor, pastor, superintendente, você que está atuando aí na Escola Bíblica Dominical. Este projeto é exclusivo para ajudar nesta área. E você sabe que aqui o conteúdo, o material aqui é diferenciado. O nosso estudo é montado diferenciado do que você encontra aqui na plataforma. Nós abordamos a parte teológica, como todos os outros canais, porém, sempre adicionamos algo a mais, no intuito de trazer melhor ainda o conhecimento relacionado à lição que a gente vai estudar. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like e compartilha. Eu quero até fazer esse combinado com você agora. Aproveite esse momento aqui da introdução da aula, clica aí em compartilhar e envia aí nos grupos da sua igreja, nos grupos que você faz parte. Nos ajuda nesse projeto. Eu acredito que está sendo uma bênção para muita gente e eu quero pedir a sua ajuda para você compartilhar e assim também levar essa bênção, ser bênção também na vida dos outros. Hoje temos mais um estudo abençoado, onde estamos completando essa revista que estamos aprendendo sobre os dons espirituais e dons ministeriais. Vamos então à aula de hoje. Na aula de hoje nós estudaremos a lição de número 8, que tem como tema o ministério de evangelista. A leitura bíblica da aula de hoje encontra-se em Atos no capítulo 8 e também em Efésios no capítulo 4. O propósito dessa lição de hoje, irmãos, é nós conhecermos o ministério de evangelista, como é que ele é passado para a igreja, como é que ele é praticado, executado na igreja. Para a gente entender e para a gente estudar essa lição, o autor dividiu em 3 tópicos, como de costume. No primeiro, iremos estudar que Jesus envia os 70, no segundo, a grande comissão, e no terceiro tópico, o dom ministerial de evangelista. E é muito importante a gente estudar e meditar nesses tópicos antes, dar logo uma olhada, para que a gente possa perceber qual desses tópicos é que traz o principal conteúdo da lição. E nessa lição de hoje, por exemplo, é o terceiro tópico. Então, o primeiro e o segundo a gente vai passar um pouco mais rápido, porque é o terceiro que vai falar diretamente sobre o dom ministerial de evangelista. A primeira parte da lição é a introdução, onde o autor da lição já tenta trazer para a gente mais ou menos como que vai ser a caminhada, né? Que assuntos vão ser abordados no conteúdo da aula. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. O estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom é tratado em o Novo Testamento, bem como sua destacada operação na igreja de Corinto e Éfeso. Aqui na introdução, o pastor já é bem direto, né? Deixando bem claro que nós iremos conhecer e estudar sobre o dom ministerial de evangelista. Esse é o principal propósito da lição de hoje, viu? Então, dentro dos seus comentários, dentro dos seus argumentos, sempre procurem focar neste caminho, tá? Aqui na introdução também eu quero fazer uma rápida explicação sobre esse termo ministério, porque nós estamos estudando sobre o dom ministerial de evangelista. O que seria ministério? Uma das palavras que dá origem à palavra ministério é diaconia, e quer dizer serviço, trabalho. Então, ao mesmo tempo, nós estaremos estudando sobre o serviço do evangelista, que é esse dom dado pelo Espírito Santo para a sua igreja também fazer a sua obra aqui na terra. Aqui na introdução, nós levantamos também algumas questões, alguns assuntos, algumas perguntas que consideramos relevantes ao tema da lição.
Nós já fazemos logo aqui na introdução, porque assim nos leva a refletir sobre alguns assuntos que estão relacionados a este tema. Por que as igrejas não evangelizam mais como antes? Como deve funcionar um departamento de missões e evangelização de uma igreja? Ainda existem evangelistas de verdade ou só temos mercenários? Por que nas igrejas quase não se prega mais mensagem de salvação? Estas e outras questões serão respondidas nesta lição durante este estudo bíblico. Então continua conosco, já pegue a sua Bíblia, sua revista, seu caderno de anotações, porque nós já iremos começar pelo primeiro tópico da lição de hoje. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas na região da Galiléia, ele asseverou: grande é a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Os trabalhadores ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Este tópico é baseado naquele episódio em que Jesus enviou 70 discípulos numa espécie de estágio missionário, para fazer ali um processo de evangelização em algumas cidades. E o autor destaca uma das frases faladas por Jesus, quando ele disse que os obreiros são poucos, mas a seara é grande. Ou seja, as pessoas que querem realmente fazer esse trabalho de missões, esse trabalho de evangelização, são poucos. Isso olhando principalmente no âmbito da igreja. Mas a seara, que é o mundo, ou seja, os locais que precisam desse trabalho, é muito grande. E essa é uma verdade. Na lição de hoje, nós seremos desafiados a nos comprometer com esta missão. Enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Aqui neste subtópico é apresentada uma das dificuldades da obra missionária, da execução desse dom de evangelização, que é a perseguição, meus irmãos. Existem muitos locais, existem muitos países aonde que, além deles não aceitar a pregação do evangelho, não aceitar uma outra religião, eles ainda perseguem e até matam, Principalmente ali na região do Oriente Médio e outras regiões também. Nós temos países aí que são considerados cortinas de ferro. A perseguição contra os cristãos e principalmente contra os pregadores, isso fez parte na igreja primitiva, já no tempo de Jesus e depois de Jesus também, quando os apóstolos passaram a fazer o trabalho de evangelização, mas também fez parte em toda a história da igreja. E no nosso tempo presente ainda temos missionários, pastores, pessoas hoje que são perseguida. Como o próprio texto diz aqui, o missionário é enviado para pessoas que são comparadas como lobos por causa da perseguição. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem. Quando voltaram, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas Jesus falou-lhes que aquele poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. Desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho temos os nossos nomes escritos nos céus. Aqui neste subtópico nós temos mais uma citação relacionada ao episódio do envio dos 70. Quando eles voltaram maravilhados, porque eles receberam um poder de Deus muito diferente, que até os demônios obedeciam, ou seja, eles encontraram pessoas
possessas, pessoas oprimidas, e eles expulsaram o demônio. Mas Jesus terminou, de certa forma, repreendendo e dizendo: olha, fica mais feliz, é porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida, estão escritos nos céus. E muita gente, meus irmãos, não consegue entender isso, que o poder de Deus ele é manifesto na pregação do Evangelho. O poder de Deus, os dons espirituais, essas ferramentas de Deus, elas são manifestas e o seu foco principal é a salvação de vidas. Aí nós temos pessoas que estão orando no monte, jejuando no monte, quase morando no monte e esquece. Eles estão lá querendo o poder de Deus, né? Alguns estão lá buscando este poder de Deus, mas ao mesmo tempo eles esquecem que esse poder de Deus ele é manifestado na pregação do Evangelho. Então de nada adianta subir monte, descer monte, levar barraca para monte, se você não vai pregar o Evangelho. Se você ainda não se dispôs, se você não tem disposição, não é? Porque muitos fazem seus momentos de orações, suas campanhas de orações, simplesmente para ficar pregando de igreja em igreja. Mas a verdade é que os dons acompanham aqueles que creem e eles se manifestam principalmente na pregação do Evangelho. Meus irmãos, meditando nesse primeiro tópico que trata sobre o envio dos 70 missionários, nós podemos destacar aqui um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a omissão evangelística que muitas igrejas se encontram hoje. Olha, irmãos, as igrejas, a maioria, mudaram totalmente a sua rotina. Não há mais seminário de missões, não há mais congresso de missões, não há mais formação de missionário e muito menos o envio de missionário. E pior ainda, a manutenção, a de permanência de missionários em campos. As igrejas mudaram por completo, meus irmãos, por causa dessa perca, dessa visão evangelística. Com isso, nós tornamos mais centralizado, os nossos congressos são para nós, as nossas festas também são para nós, a pregação também mudou, agora a pregação só é para a igreja, e com isso tudo nós vivemos este momento de omissão evangelística. Meus irmãos, é um desafio para os nossos dias, que a igreja, que todos nós precisamos mudar. Vamos agora responder a primeira questão relacionada com o tema de hoje. Por que as igrejas atuais não evangelizam mais como antes? Bom, meus irmãos, tem alguns fatores que levaram a isso. Eu posso destacar aqui dois, O primeiro é uma mudança, uma seta maligna que entrou aí na teologia, principalmente das igrejas evangélicas aqui no Brasil. A teologia brasileira hoje, as igrejas brasileiras estão contaminadas pelo antropocentrismo, ou seja, um tipo de pregação, um tipo de convivência, um tipo de louvor em que o homem está no centro. Então agora a igreja já não se preocupa mais em ir lá onde está o pecador. Não, ela quer trazer uma mensagem de alta ajuda, de revigoramento, de reforço, porque afinal de contas Deus vai te usar, Deus vai te honrar. E isso tem contribuído para mudar a visão da igreja, porque agora as programações, os hinos, os louvores, a pregação, são tudo preparado para agradar esse crente que está na igreja. Já não existe mais preparo, já não existe mais visão de ir lá na rua, já não existe mais os trabalhos de rua. Afinal de contas, o foco mudou. Agora é cada um vir para a igreja para buscar a sua bênção, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. E a mensagem, a pregação vai vir ao encontro desse desejo, ou seja, aquela mensagem de alta ajuda, e com isso esquecem que a igreja precisa também ter trabalhos, eventos, programações que vá atrás daquele que ainda não tem a salvação de Deus. Como dica pedagógica, você pode fazer uma comparação desse primeiro tópico ao trabalho de um estagiário, porque foi isso que aconteceu quando Jesus enviou aqueles 70 discípulos. Eles estavam ali numa espécie de estágio para aprender a evangelizar, para aprender a anunciar a mensagem do reino de Deus. Você pode concluir este primeiro tópico dizendo que Jesus enviou aqueles 70 discípulos, mas também lhe deu poder
para que o poder de Deus, através dos milagres, confirmassem a mensagem que eles estavam levando. E reforça dizendo que ainda hoje é desse jeito, tá? Quando a igreja decide fazer missões, evangelizar, o poder de Deus se manifesta na pregação do evangelho. Meus irmãos, chegamos agora no segundo tópico e aqui nós iremos estudar mais um assunto relacionado com o dom ministerial de evangelista. Neste tópico nós iremos estudar sobre a grande comissão. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus ao seu discípulo foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, como está em Mateus no capítulo 28, versículos 19 e 20. Esta ordem é chamada de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho. E foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Meus irmãos, a palavra comissão, ela significa ordem, ordenância ou incumbência. Então este termo aqui quer dizer o seguinte: a grande incumbência ou a grande ordenança de Jesus, a grande ordem de Jesus, a grande comissão, que é o que ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, esta foi uma ordenança de Jesus. Aqui não é uma ordenância de um discípulo, de um apóstolo. Não, aqui é uma ordenância do próprio Jesus. E essa ordenância, ela contempla também a igreja. Depois de ressuscitado, no momento que ele esteve com seus discípulos, ele deixou essa ordenância, porque agora é o trabalho que deve ser realizado pela igreja. E é chamada de grande comissão porque realmente é uma grande ordem, é uma ordenância. É nisso que a igreja deve se envolver até ele voltar para buscá-la para a vida eterna com Deus. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Na salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, a raça, sexo ou condição socioeconômica. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Meus irmãos, essa temática tem se tornado um debate teológico. Por quem Jesus morreu? Existem igrejas que acreditam e pregam que Jesus morreu só para aqueles que já foram eleitos. Mas, na verdade, nós temos vários textos bíblicos que nos mostram que Jesus morreu por toda a humanidade. Inclusive o texto áureo da Bíblia, João 13,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E esse Filho veio morrer e vai salvar todo aquele que crê. Agora, quando olhamos para o trabalho missionário, é dividido esses dois grupos. Tem os que crê e os que não crê. É só isso, meus irmãos. O Evangelho é para toda a humanidade. O Evangelho é para o hebreu, é para o grego, é para o judeu, é para o brasileiro, é para o argentino. Não existe seleção para o Evangelho. Não existe nação que tem que ser privilegiada com uma coisa ou desprezada por outra. Toda a humanidade é carente de Deus. A palavra de Deus nos diz, que todos pecaram e se encontram afastados de Deus. Mas ela diz também que Deus em Cristo reconciliou o mundo com Ele. Ou seja, todos aqueles que acreditam no processo da salvação através de Jesus alcançarão a vida eterna com Deus, porque assim entrarão nesse projeto, nesse plano da salvação de Deus. Mas só tem dois grupos, os que creem e os que não creem. Os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé, e há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa.
A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará muçulmana ou o cristianismo não mais a influenciará. Neste subtópico, o autor nos leva a refletir que a grande comissão não ficou só para os apóstolos, não ficou só por discípulos. Essa ordenância, essa incumbência do trabalho missionário, do trabalho evangelístico, ela tem a ver conosco também hoje. E ele cita aqui coisas simples, não é? Que é um prejuízo espiritual que está acontecendo ali na Europa. Mas nós temos várias outras regiões no mundo, meus irmãos, que o evangelho ainda nem chegou. Aqui ele cita a situação caótica espiritual desses países que já foi o berço do evangelho da humanidade e hoje estão, podemos dizer assim, desviados do evangelho. E ele encerra esse tópico dizendo que a igreja precisa de um real avivamento. E essa é a verdade, meus irmãos, porque esse movimento que está hoje no Brasil, de pula-pula, de determinação, de congresso daqui, de congresso dacolá, de movimento aqui, de movimento acolá, sem gerar missionários, sem gerar evangelistas, sem fazer uso do dom de evangelizar que Deus está dando para a igreja, meus irmãos, isso aí não está agradando Deus, não. Se a sua igreja é daquelas igrejas que de domingo a domingo ela só faz evento para elas, eu vou dizer para você, está errado. A sua igreja está errada. Se a sua comunidade, se o seu grupo religioso, seja em célula, seja de casa em casa, seja num templo, se vocês só se reúnem para vocês, está errado, meus irmãos. O reunir da igreja é para se edificar, buscar fortalecimento de Deus para fazer missões, para evangelizar. Então a grande comissão, ela nos impulsiona hoje a sair das quatro paredes e ir pregar o evangelho, ir em busca do pecador, em busca daquele que está oprimido pelo diabo, daqueles que está escravizado pelo pecado deste mundo. A grande comissão, ela é sim para a igreja dos nossos dias. Olha só, irmãos, meditando aqui neste tópico sobre a grande comissão, nós podemos destacar também um desafio para os nossos dias nessa área missionária, que é a falta de investimento em evangelização. Deus permitiu as igrejas crescerem, Deus permitiu os crentes melhorarem de vida, mas aí para onde que está indo o dinheiro? Está indo para os templos, está indo para organizar o conforto dos crentes com poltronas, com ar-condicionado, né? Está indo aí para os caixas eletrônicos, para as contas bancárias das igrejas. Esse dinheiro está sendo gasto em festas, em congresso, pagando aí centenas de milhares para cantores, pregadores, palco, estrutura de som dentro das igrejas. O dinheiro está ficando simplesmente para esses eventos. Está sendo gasto simplesmente com aquilo que interessa à igreja hoje. Mas será que é isso que Deus quer? É não, meus irmãos. Deus quer que a igreja também se preocupe com missões. Deus quer que a igreja se preocupe com evangelização e faça investimento financeiro nesta área, na área missionária, capacitando pessoas, enviando pessoas, também na área da assistência social, porque isso também está aliado, está junto ao trabalho missionário. Mas, infelizmente, o dinheiro das igrejas hoje tem sido usado ou para a despesa pessoal dos pastores, manutenção das suas vidas, das suas vontades e dos seus desejos, ou manutenção dos templos. E esqueceram a obra missionária, esqueceram a evangelização de outros povos quando tratamos sobre finanças da igreja. É um desafio para os nossos dias, precisa ser mudado, porque a grande comissão também envolve investimento financeiro. Vamos agora responder a segunda questão relacionada com o tema de hoje. Como que um departamento de missões e evangelização de uma igreja pode funcionar corretamente? Bom, meus irmãos, a maioria das igrejas, principalmente igrejas pentecostais, elas têm um departamento que é responsável pelo trabalho de missões e evangelização da igreja. Porém, o que a gente tem visto é simplesmente um culto no domingo ou no sábado e nada mais.
Então, como que um departamento de missões pode ser realmente atuante e fazer jus ao seu nome? Eu vejo principalmente de duas maneiras. A primeira é qualificando, através de curso, estudo bíblico, seminário de missões, os irmãos para fazer o trabalho missionário, fazer o trabalho de evangelização. E é neste momento aí que a igreja vai dar uma qualificação para aqueles irmãos que têm esse dom, têm o dom da evangelização. E a outra forma que eu vejo que o departamento pode fazer é fazer missões de verdade. Esse negócio de ficar só dirigindo o culto, dia de domingo na igreja, meus irmãos, isso aí não é evangelizar não, meus irmãos. Os crentes da igreja, eles já estão evangelizados. O ideal seria que esse culto servisse só para conscientizar os irmãos do trabalho missionário e para informar o que está sendo feito. Mas um departamento de missões de verdade, ele sai das quatro paredes. Ele vai na rua, seja com caminhada, com carreata, evangelismo de rua, evangelismo no semáforo, evangelismo de casa em casa, culto nas residências, culto no lar, culto ao ar livre, cruzadas evangelísticas. Existe várias formas do departamento da igreja praticar, meus irmãos. O que não dá é para a igreja continuar com esse departamento de faz de conta. Não adianta querer enganar Deus, meus irmãos. Uma igreja botar uma, duas pessoas para trabalhar no departamento de missões da igreja e dizer que está fazendo missões. Não está fazendo não, moço. Para de ser omisso. Mude isso a partir de hoje na sua igreja. Pare de ter um departamento para fazer de conta e vá fazer missões de verdade, vá produzir, organize de uma forma que realmente ganhe almas. Que essa lição de hoje venha nos despertar a fazer as coisas da forma certa. Não adianta ter um departamento só para dizer que ele existe. Se Deus te deu condições, hoje você trabalha no departamento, hoje você pastoreia uma igreja, faça as coisas de forma certa. Faça o seu departamento de missões, organize ele para que ele seja realmente um departamento que evangeliza, um departamento que ganha almas de verdade. Como dica pedagógica para este tópico, você pode fazer uma comparação aí com ordenância e mandamento, tá? Porque isso que é comissão. A grande comissão quer dizer a grande ordenância, a grande incumbência. E tem a ver aí com essa responsabilidade que Jesus passou para a igreja fazer o trabalho de evangelização. Conclua este tópico dizendo que a grande comissão ela está inacabada, viu? Ela é uma obra inacabada, porque ela é contínua junto com a igreja. E diga também que a igreja dos nossos dias é a responsável por continuar a grande comissão até a volta de Jesus. Meus irmãos, chegamos no último tópico da lição, que eu considero o mais importante da aula de hoje, porque é aqui onde nós iremos conhecer o conteúdo principal, que tem mais a ver com o tema. É neste tópico que nós iremos meditar sobre o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. É concedido pelo Espírito Santo através de uma capacitação ministerial, objetivando a propagação do evangelho para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. O que é esse dom ministerial de evangelista? É um dom dado pelo Espírito Santo a algumas pessoas para que eles possam evangelizar. O que é o evangelista? O evangelista é a pessoa que evangeliza, é a pessoa que conta as boas novas, é a pessoa que explica o evangelho. E qual é a diferença de um evangelista para um pregador comum que a gente conhece hoje? É que o foco do evangelista é a mensagem de salvação, é a mensagem para convencer alguém para aceitar Jesus como Salvador de suas vidas. Nós sabemos que a missão de evangelizar, o papel de evangelizar é de todos os crentes, isso aí é para toda a igreja. Tá? Não é só para quem trabalha no departamento de missões, não, é para toda a igreja. Porém, o Espírito Santo concede dons, habilidades para algumas pessoas, para alguns irmãos, e principalmente para aqueles que querem fazer a obra de evangelização. O Espírito Santo concede dons e essas pessoas têm habilidades a mais.
habilidades para entender as Escrituras e principalmente para explicá-las. O autor aqui destaca dizendo que o evangelista, ele tem sede, ele recebe esse dom do Espírito Santo e ele tem sede de ganhar almas para o reino de Deus. O papel do evangelista. Através da mensagem do evangelista, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas. Cheio da graça de Deus, ele poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que levará os ouvintes a crer na salvação em Cristo Jesus. O evangelista deve também, a exemplo de Filipe, ser sensível à voz do Espírito Santo, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Aqui é bem simples, né? Qual é o papel do evangelista? Evangelizar, ou seja, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, explicando para as pessoas o processo da salvação. E com esse dom, ele vai ter habilidades. Com esse dom, ele vai ter facilidade de entender as Escrituras e também de explicá-las. O evangelista é aquela pessoa que ele não se contenta em pregar uma palavra na igreja e não falar de salvação, porque ele espera sempre que tenha alguém ali ouvindo essa mensagem que precisa crer no Evangelho, precisa crer na salvação de Deus. O evangelista é a pessoa preparada pelo Espírito Santo para ganhar almas. É o famoso ganhador de almas. É bem verdade que o autor falou aqui que alguns deles se tornam plantadores de igreja, fundadores de igreja. Mas o papel mesmo do evangelista é evangelizar. E aqui é citado um dos exemplos, que é o caso de Filipe, aquele episódio que aconteceu em Atos, que é narrado em Atos, que Filipe acompanhou o eunuco e perguntou para ele: entendes o que lês? E o eunuco falou: oxe, como é que eu vou entender se não tem quem me explica? E naquele momento, naquela oportunidade, Filipe evangelizou o eunuco, ele creu, foi batizado e seguiu a sua viagem já com a sua vida transformada porque creu em Jesus. Então, esse é o dom do evangelista, esse é o dom espiritual, o dom do Espírito Santo que ele dá para a igreja para ganhar almas. E esse é o papel do evangelista. O evangelista ele está sempre atento, sempre observador, esperando um momento, esperando uma brecha, esperando um assunto. E aí ele entra com a mensagem de salvação. E se a pessoa realmente der ouvido, pode até não se tornar um crente naquele momento, pode até não se converter naquele momento, mas com certeza a palavra ficará plantada no seu coração. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma dos outros dons ministeriais, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, aqui neste subtópico eu vou ter que discordar do autor da lição, tá? Porque o papel do evangelista não é edificar não, irmãos. O papel do evangelista é ganhar almas, é evangelizar. A própria lição todinha nos mostrou isso. E por que a gente confirma isso? Por que eu tenho tanta certeza em falar isso? Porque o Espírito Santo é perfeito. Em Efésios, no capítulo 4, mostra que ele deu dons, ele levantou várias pessoas. Então, quem é que trabalha na edificação? São os pastores, os mestres e os profetas. Agora, para ganhar almas, nós temos o evangelista, que é o que vai evangelizar, e temos o apóstolo, que é o missionário de hoje. O apóstolo é aquele missionário que vai para fundar a igreja, para abrir a igreja. Olha o quanto o Espírito Santo é perfeito. O evangelista, por exemplo, ele vai de povoado em povoado, pregando o evangelho, evangelizando. Aí ganha uma família, ganha duas famílias, não é? E o autor aqui falou que às vezes o evangelista se torna um plantador de igreja, e é verdade. Cria ali um ponto de pregação, outras famílias vão se convertendo ao evangelho, pouco tempo já constrói um templo e ali tem uma igreja. Então o propósito do ministério de evangelista, meus irmãos, é a igreja crescer, tá? É a igreja crescer, é ganhar almas.
E os outros dons são para edificar, porque para crescer tem que crescer da maneira correta. Como a palavra de Deus diz, crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, para que serve o dom ministerial de evangelista? Para evangelizar. É o Espírito Santo levantando pessoas para ganhar almas, tá? Para que o reino de Deus realmente cresça, para que a igreja cresça. E junto com ele tem também o dom ministerial de apóstolo, aí tem o dom do conhecimento, aí também tem o dom da sabedoria, né? Vem o dom também da revelação, o dom da ciência, tudo está atrelado na pregação do evangelho. E tem também o poder de Deus ali falado por Jesus em Marcos 16:16, que ele diz que os sinais seguiriam os que creem, né? Quer dizer, no momento da evangelização, os sinais, os poderes de Deus também estão presentes. Meditando aqui neste tópico sobre o dom ministerial de evangelista, nós podemos destacar mais um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a falta dessa mensagem evangelística. Você já prestou atenção que os nossos pregadores de hoje quase não pregam mais sobre salvação na igreja? Geralmente são mensagens de autoestima, né? São mensagens de elogio, são mensagens que te bota para cima. Às vezes também são mensagens de rivalidade gospel, né? Que aquele que não te ajudou, aquele que não te acompanhou, quando tu crescer, quando Deus te honrar, vão ter que te aplaudir e por aí vai. O certo é, meus irmãos, que realmente a mensagem na igreja mudou. E aí, junto com isso, nós temos também a participação da igreja, que já não leva mais pessoas para ouvir a palavra de Deus, para ouvir essa mensagem. Já não leva mais pessoas não crentes. Esse sentimento, esse egoísmo cristão, esse egoísmo, ele contaminou a igreja também. Então hoje as pessoas vão para o culto para receber a sua bênção. Não está mais nem aí com o vizinho, não está mais nem aí com o parente que não quer ser crente. Ele está preocupado em ele ser abençoado, em ele receber a bênção. E daí, meus irmãos, o certo é que eu não sei o que mudou primeiro, né? Eu não sei se primeiro os pregadores mudaram a pregação e depois os crentes viram que não adiantava mais levar o pecador para a igreja porque não tinha mensagem evangelística, ou se os crentes realmente pararam primeiro de levar os não crentes e aí os pregadores se viram nessa dificuldade de ter uma mensagem para o pecador sem ter o pecador ali. Eu particularmente confesso que quando eu vou ministrar numa igreja que eu não vejo pessoas não crentes, eu já fico preocupado com a mensagem. Mas o certo é, meus irmãos, que este é um desafio para a igreja dos nossos dias, tá? Permanecer nos seus púlpitos com a mensagem evangelística, ou seja, a mensagem de salvação. Vamos agora responder mais uma questão relacionada com o tema de hoje. Ainda existe evangelista de verdade ou só temos mercenários por aí? Bom, meus irmãos, temos sim, viu? Ainda temos verdadeiros evangelistas com esse dom ministerial dado pelo Espírito Santo. Deus ainda tem os seus, viu? Ainda temos remanescentes na igreja. Pessoas que amam e praticam um evangelismo à tarde, um evangelismo à noite. Pessoas que estão com seu coração partido com essa mudança da igreja. Pessoas que estão sofrendo na igreja porque o seu pastor, o seu líder já não investe mais em missões como realmente tinha que investir. Ainda temos pessoas sofrendo com isso. Temos ainda, meus irmãos, missionários nos campos. Nós ainda temos homens e mulheres de Deus que abriram mão do conforto da sua casa, da sua família e estão por aí nos outros países, em outros locais, em outras regiões, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus. Nós temos muitos mercenários ganhando dinheiro nas igrejas aí, para cima e para baixo, não é? A pandemia é que deu uma certa parada com esse tipo de trabalho, com esse tipo de ganho financeiro, mas a verdade é que Deus ainda tem os seus. O Espírito Santo, ele ainda levanta verdadeiros evangelistas para fazer a sua obra, para ganhar almas para o reino de Deus. Como dica pedagógica, você pode fazer uma comparação com o vendedor, porque
a pessoa que tem o dom ministerial para evangelizar, o dom de evangelista, ele tem habilidades como se fosse um vendedor. Assim como o vendedor tem as suas habilidades para fazer uma ótima venda, o evangelista tem habilidades para pregar a palavra de Deus e ganhar almas para o seu reino. Bom, conclua este tópico dizendo que o dom ministerial de evangelista é dado pelo Espírito Santo à igreja para que ela possa ganhar almas fazendo uso também dos dons espirituais e principalmente de uma mensagem evangelística. Olha só, irmãos, já chegamos no final da nossa lição. Nós já estudamos o primeiro tópico, onde aprendemos sobre os 70 missionários, 70 discípulos que Jesus enviou. Estudamos também o segundo tópico, onde nós aprendemos sobre a grande comissão. Encerramos agora o terceiro tópico, onde estudamos sobre o dom ministerial de evangelista. E agora nós iremos conhecer a conclusão da nossa lição. O dom ministerial de evangelista é concedido pelo Espírito Santo a algumas pessoas com o propósito do fortalecimento e crescimento das igrejas locais. Isto, porém, não desobriga os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, todo discípulo de Jesus, tem o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Bom, irmãos, aqui o autor encerra dizendo que esse dom, o dom de evangelização, ele é dado pelo Espírito Santo para a igreja, para que a igreja cumpra com a sua missão de fazer missões, com a sua missão de evangelizar. E ele destaca aqui que não é para os crentes ficar pensando que são só algumas pessoas da igreja que devem fazer missões, que devem evangelizar. Na verdade, esse dom do Espírito Santo, ele é passado sim para algumas pessoas, mas isso quando o Espírito Santo quer realizar alguma missão específica. Mas você pode ter a plena certeza, você pode ter a plena convicção que se você colocar no seu coração, o Espírito Santo vai te dar este dom e ele vai te capacitar para esta obra de evangelização. Então, não fique preocupado, não fique desmotivado, tá? Achando que porque fulano tem o dom, ciclano tem o dom, você não tem, você não precisa fazer o trabalho de evangelização. Precisa, irmãos. Toda a igreja, todo discípulo de Jesus está incumbido, está incluído na grande comissão. O dom vem para nos ajudar, para nos aperfeiçoar nesta missão. Uma outra coisa que nós precisamos entender sobre esse dom ministerial de evangelização é que ele não tem muito a ver, irmãos, com os cargos da igreja, viu? Com a função da igreja. Porque em parte das igrejas, principalmente na Assembleia de Deus, existe ali a função do evangelista, né? A consagração do evangelista. Eu, por exemplo, sou evangelista. É parte das igrejas transformar os dons em função. Tá? Então não se preocupe quanto a isso, não é porque você não é consagrado a evangelista na sua igreja, no seu ministério, que você não vai evangelizar. Não, não é isso não. A função não está muito ligada com o dom não, viu? Tem gente aí consagrado a evangelista que ele não tem o dom de evangelizar, é preguiçoso, não quer fazer nada não, mas você que é homem e mulher de Deus, que está preocupado em fazer missões, em evangelizar, pode ir. Pode seguir confiante que o Espírito Santo é contigo. E aqui na conclusão, o autor faz um clamor, faz um pedido, né? Pedindo que Deus levante mais evangelista para a sua obra, para a sua seara. Na verdade, meus irmãos, eu não coloco isso aqui na conta de Deus, não. Eu coloco isso aqui na conta das igrejas. Deus ainda continua levantando. As igrejas é que mudaram os seus focos. O seu foco da pregação, o seu foco da administração, o seu foco financeiro. Parece que os pastores de hoje eles têm dó de tirar parte da sua renda e comprar folhetos, investir de verdade em material para evangelização, em comprar a cesta básica, em atuar nessa área da assistência social, em comprar um carro de som, ou montar um carro de som, ou montar um trio elétrico. Irmão, se a igreja fazer, se a igreja abrir as mãos, os evangelistas aparecem. Deus quer levantar, quer, e o Espírito Santo ainda está atuante.
Nós somos uma igreja continuista, nós acreditamos que o dom do Espírito Santo de evangelização ainda está presente na igreja. Deus ainda tem os seus, aleluias. O que precisa é a igreja despertar, meus irmãos. O que precisa é a igreja se levantar, sair das quatro paredes e assim nós vamos ver este dom ainda mais atuante no nosso meio. Amém? Bom, meus irmãos, chegamos ao final da nossa lição de hoje e eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia, você ter vindo aqui estudar com a gente. Muito obrigado. Tá? Já pedi que você, mais uma vez, se você não compartilhou no início, compartilhe agora esta aula para que outras pessoas também sejam abençoadas. Estamos recebendo aí diversos testemunhos de irmãos que estão sendo impactados, ajudados com este estudo bíblico. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela companhia, por ter tirado esse tempo para vir estudar juntamente conosco aqui no canal Raimundo Alves. Informar também que nós estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, onde nós fazemos postagens ali semanais, você pode nos seguir, você pode nos acompanhar. Estamos também no Instagram, onde nós postamos também, é um pouco menor a postagem lá, mas a gente faz também, de vez em quando a gente faz algumas lives. E tem aí também o nosso contato aí do WhatsApp, caso você precise, ou você queira que a gente vá ministrar um comentário bíblico na sua igreja, ou até mesmo um seminário de escola bíblica dominical. O certo é que eu fico muito feliz pela sua presença e o meu desejo, a minha expectativa é que o Espírito Santo continue te usando, que Ele te use, que Ele te capacite e em mais uma aula, mais uma lição da escola bíblica dominical, Ele venha falar as vidas através de você. Que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, meus irmãos, fale melhor no seu coração.